será esse jogo, Lucas Pedrosa, contra o Atlético Mineiro? Não se sabe ainda, Fernanda. Mas ontem estava tudo legal Até pro ontem Maracanã. estava tudo certo. Aí saiu uma decisão onde a Justiça aqui do Rio, um desembargador que, inclusive, descobriram que o desembargador era sócio ativo do Fluminense, ele dá uma decisão não favorável ao Vasco da Gama e tira o jogo do Maracanã. E aí depois esse mesmo desembargador, ele acaba cancelando o sócio depois que descobriram que ele é tricolor. Então, onde o Fluminense é uma parte interessada do processo da ação, um tricolor que tinha sócio ativo acabou julgando a situação e indeferiu, no caso, a liminar que o Vasco tinha conseguido para jogar no Maracanã. Agora o Vasco entrou com mandado de segurança justamente por conta dessa situação e também entrou com agravo para poder conseguir jogar no Maracanã no domingo. O Vasco tem até amanhã, pelo Estatuto do Torcedor, até amanhã, 11 horas da manhã, para poder abrir a venda de ingressos. Então é uma decisão que teria que sair até amanhã, antes das 11 horas, porque são 48 horas antes da partida. Isso é Estatuto do Torcedor, Exato. Precisa ser assim. Exato, para que ele possa abrir e comercializar a tempo de tudo acontecer conforme manda o Estatuto. Além disso, o Vasco também pediu para essa partida ser postergada para 6h30, justamente para caso essa situação não seja julgada antes das 11 horas, o Vasco tenha tempo de fazer tudo. E aí, essa situação do Maracanã, Fernanda, ela é uma situação. E a outra, qual é? Que eu acho um absurdo, tá? Que o Vasco deveria ter direito de jogar no Maracanã. Até porque quem estraga o gramado não é o Vasco. O gramado do Maracanã é um pasto o ano inteiro com Flamengo e Fluminense. Não é um jogo do Vasco que vai fazer o gramado ficar ruim, como alega, por exemplo, o Fluminense e muitas vezes o Flamengo também. A outra situação é a seguinte, Fernanda. A gente trouxe aqui desde a semana passada o absurdo que vem acontecendo com o São Januário. Só para lembrar para as pessoas, contra o Goiás, a torcida do Vasco realmente fez algo que não é aceitável e que foi punida por isso. Ficou um mês sem receber a sua torcida no estádio de São Januário. Ok, punição cumprida, como também, por exemplo, o Santos teve uma punição por ter acontecido algo parecido e lá na Vila Belmiro cumpriu sua punição e foi liberado. O que acontece é o seguinte, a Procuradoria do STJD e também o Ministério Público da Justiça, eles continuam querendo colocar jogos sem público em São Januário. E um dos principais absurdos, na verdade, o maior absurdo disso é o argumento sobre o que acontece, sobre o porquê São Januário não está recebendo a torcida. Eu queria que colocasse aí no telão para a gente ler, para que as pessoas não achem que é o Pedrosa que está falando sobre o elitismo e o preconceito que está acontecendo com o São Januário. Essa é uma decisão que foi divulgada justamente, vou até pegar o nome aqui dele. Se você quiser, já lendo as aspas aí, já pode lendo. Eu posso ler então? Pode, Foi lê o Marcelo Rubioli, magistrado do Juizado Especial do Torcedor e de Grandes Eventos. Ele disse o seguinte sobre a barreira do Vasco e o Vasco da Gama. Para contextualizar a total falta de condições de operações do local, partindo da área externa à interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado, o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. Fernanda, isso aqui é uma asma de um completo... Eu não sei o que é pior aqui. Tem preconceito, tem elitismo, tem racismo, tem tudo nessa aspa que hoje é o argumento para que São Januário não receba a sua torcida. O que é um completo absurdo em várias vertentes. A gente pode lembrar, Fernando, o seguinte, há poucas semanas morreu uma menina de 23 anos no entorno do Allianz Parque na partida entre Flamengo e Palmeiras por conta de problemas de torcedores no portão do Allianz Parque. Há poucos meses, em abril, se eu não me engano, morreu um torcedor do Fluminense, vítima de um tiro, em um bar no reduto do Maracanã. Problema com torcida em Copacabana e dentro do Maracanã, no jogo do Fluminense na Libertadores. E eu poderia ficar aqui, Fernanda, claro, o dia inteiro falando sobre casos de episódios que acontecem ao redor e acontecem dentro do estádio. Mas sabe por quê que eles estão querendo proibir o Vasco, Fernanda? Porque é uma comunidade. E sim, eu vou ser muito sincero com vocês, ao redor do Maracanã tem uma comunidade chamada Mangueira. Ao redor do Newton Santos tem outras comunidades. O Rio inteiro é cercado de comunidades. O Brasil, em vários estados do Brasil, tem comunidades perto do estádio. E qual é o problema? E vocês só querem proibir a comunidade da Barreira do Vasco por elitismo, preconceito. Ele falar que ao redor dos estádios ficam torcedores embriagados é um completo desconhecimento do produto cultural que acontece no pré e no pós-jogo da Barreira do Vasco. Lá existem moradores que são sustentados pelo serviço de ambulante, pelos bares que ficam abertos, pelo comércio. São Januário mantém aquela área ali, Fernanda, tanto da comunidade do Tuiuti quanto da Barreira do Vasco,
viva e que sustenta muito a gente ali. Então o problema, para que as pessoas não achem assim, o Pedrosa é Vasco, por isso que ele tá falando. Não é porque eu sou Vasco, não. É porque eu odeio injustiça. E o que estão fazendo lá é preconceito, elitismo, racismo e injustiça com a torcida do Vasco da Gama, com a barreira do Vasco e um completo absurdo dessa decisão simplesmente ser baseada nesses argumentos ridículos e que não se colocam nem em Santos, nem em qualquer outro lugar do Brasil. Além disso tudo que você falou, a questão social e financeira do entorno, é um movimento cultural que acontece antes dos jogos em São Januário. Eu falo isso porque eu tenho um vascaíno em casa. O meu marido, quando tem jogo do Vasco em São Januário, ele sai de casa 6 horas antes. É o momento dele com o Vasco da Gama. Ele participa desse... Isso é um movimento cultural. Não é só um jogo de futebol. Tem também um jogo de futebol. Cadê a aspas do cara? Gente se embriagando. Como assim? Isso aqui é um absurdo. Pô, essa pessoa não frequenta o entorno do Maracanã. Se embriagando antes de entrar no estádio. De torcedores aproveitando o movimento cultural que acontece no entorno do estádio, no pré-jogo do Vasco da Gama. E qual é o problema? Exatamente, Big Boys, obrigado. O Big Boys fecha o Olegário e Maciel, todo mundo fica lá. Fecha tudo. E quando fecha o Olegário e Maciel, não tem problema. O problema é na barreira do Vasco. Não tem mais carnaval, que tu não pode mais beber. Quer dizer, gente... Eu juro que eu queria entender por que estão fazendo isso com o Vasco. Eu queria não só entender, mas sério? eu fico triste com isso. Não, assim... Porque, assim, isso é uma aspas de uma pessoa que decide. Ele pensa nisso aqui. Isso aí é assustador mesmo. E assim, de fato, enquanto o Pedrosa falava aqui, falou muito bem, parabéns, inclusive, porque eu acho que poucas pessoas estão fazendo isso que o Pedrosa está fazendo, ainda mais num programa que tem uma audiência muito boa como a gente. Eu fiquei pensando assim, cara, mas por que estão fazendo isso com o Vasco? Não faz o menor sentido, não tem um motivo para fazer isso com o Vasco. Por quê?